Abra sua Bíblia no texto, no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Do verso 46 ao verso 52. Marcos 10, do 46 ao 52. O tema da mensagem dessa noite é: o que você quer de Jesus? A palavra de Deus diz assim: então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão os seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados: cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse: falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram. Venha, ele está o chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Rabi, quero enxergar. Jesus lhe disse: vá, pois sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e saiu e seguiu Jesus pelo caminho. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. É a Tua palavra que transforma, é a Tua palavra que liberta, é a Sua palavra que traz o consolo para nossas almas. Nosso desejo nessa noite é que o Senhor aplique a Sua palavra no coração dos Teus servos. Fale, Senhor, aos nossos corações, apesar do Teu servo que explana essa mensagem. Me usa mais uma vez para louvor da Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, em um certo momento de seu ministério, Jesus e seus discípulos visitaram a cidade de Jericó. Bartimeu, um mendigo cego à beira da estrada, que ouviu que Jesus Cristo estava passando, começou a clamar a ele ainda o mais alto que podia. Interessante nós notarmos aqui, só para contexto da história, é que Bartimeu estava à margem. Veja, ele era um mendigo e cego. Uma situação que para a época ele vivia marginalizado. Era alguém que vivia às margens, porque não tinha ninguém para ampará-lo. Não tinha ninguém para dar um socorro, um suporte, sustentar. Ele vivia de esmolas e ainda por cima era cego. Ele dependia de outros para viver a sua vida. A história de Bartimeu era de um cego miserável que podia ouvir, que tinha fé, coragem, foco, voz, e que procurou ser imparável e que obteve o milagre desejado. A restauração da visão quando ele encontrou Jesus. Para início de história, Bartimeu, quando ele encontra Jesus, na verdade o texto bíblico vai relatar para mim e para você que ele ouve que Jesus de Nazaré estava passando por Jericó. Quando ele ouve que Jesus de Nazaré está passando por Jericó, ele começa a clamar em voz alta. Ele sabia o que queria Bartimeu. Então, você não pode ler essa história de Bartimeu, desse cego, sem ser inspirado pela sua atitude persistente. Bartimeu, ele começa a gritar, alguns ainda dizem, não, cale-se. O texto vai dizer muito claramente para mim e para você, não fala mais, para de gritar, ele não vai te dar ouvidos. Até um certo momento que o texto narra para mim e para você que o Senhor Jesus para. Se os irmãos forem ler o Evangelho, vão ver que Jesus curou muitas pessoas. Algumas eles curavam até andando, mas nesse ele para. Pede para chamar o Bartimeu e diz: filho, a tua fé te curou. Ao olharmos para a história, nós percebemos que há muitas lições que poderemos aprender com esse homem. As pessoas ao seu redor tentaram desligá-lo, mas quanto mais eles tentavam fazer com que Bartimeu ficasse quieto, mais alto ele gritava.
O evento pode ter acontecido há mais de 2000 anos, mas ainda hoje existem lições que se aplicam ao meu e ao seu coração. A primeira delas, está no verso 47, é que Bartimeu ele teve uma informação que Jesus estava passando. Olha só, Bartimeu teve a informação que Jesus estava passando. O texto vai dizer que quando ele soube que era Jesus de Nazaré, ou seja, ele soube que era alguém que poderia fazer algo por ele. Quando ele soube que era Jesus de Nazaré, ele começa a clamar. E como nós observamos, Bartimeu ele podia ser cego, mas ele podia ouvir. Ele podia ouvir, e ele usou esse seu sentido, o sentido da audição muito bem. Ele tinha as informações corretas a respeito de quem era Jesus de Nazaré, e ele usou disso ao seu benefício. Qualquer que seja a situação em que você se encontre, você precisa da informação certa para realizar a mudança necessária. Porque não adianta você ter a informação certa se você não consegue usar essa informação certa. Imagina só se Bartimeu soubesse que Jesus era o Filho de Deus, mas ele não clamasse. Jesus de Nazaré está passando, aí Bartimeu diz, tudo bem, ele vai passar. Imagina só se ele sabe que o Messias está passando naquela região, mas ele não clama. Então o texto diz claramente para mim e para você que ele ouve a informação e ele usa ela a seu favor. Você tem as informações oportunas e precisas à sua disposição. Você sabe quem é Jesus. Você tem o tipo de informação que vai transformar a sua vida positivamente. Você sabe o que Jesus pode fazer por você. Então é por isso que nós temos as informações necessárias de quem é Jesus. Jesus é muito mais que um bom mestre. É por isso que no diálogo de Jesus e o jovem rico chega e diz, Senhor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Na verdade, no início, ele chama o Senhor de bom mestre. Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E o Senhor vai falar, vende tudo. Ele diz, na verdade, guarda os mandamentos. Ele diz, já guardei. Depois ele diz, vende tudo. E aí não há mais diálogo entre Jesus e o jovem. Porque Jesus sabia onde estava o coração daquele homem. O jovem rico, ele tinha a informação de que Jesus poderia levá-lo à vida eterna. Mas ele não usou à sua disposição. Ele não usou, diferente de Bartimeu. Bartimeu tinha a informação de que Jesus de Nazaré estava passando. E o segundo ponto, no verso 47 também B, é que ele começa a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, ele usa essa informação a seu favor, ele clama. Ele clama a esse Jesus que poderia curá-lo. Veja só, uma coisa é você ter as informações corretas à sua disposição. Uma outra coisa é você saber usá-la. Interessante de tudo isso é porque se nós formos olhar o cotidiano e perguntarmos quantas pessoas conhecem Jesus, pasmem, muitos vão conhecer. Muitos têm as informações corretas de quem é Jesus. Se apresentam como um bom homem. Alguém moralmente bom, alguém que pode até te ajudar em determinadas situações. Mas nem todos esses que têm a informação correta de quem é Jesus entendem e usam a seu favor. Como assim? Usar a seu favor não é só ter a informação, é entender que esse homem é o Senhor e Salvador de nossas vidas. Eu não posso ter só a informação de quem é Jesus, eu tenho que usá-la a meu favor. Foi isso que Bartimeu fez. Então ele tinha a informação correta de que Jesus estava passando e aproveitou para ser curado. Mesmo que isso significasse ser ofendido, pisoteado, ele não se incomodou. Meus irmãos, o texto vai dizer que uma grande multidão seguia Jesus. Uma grande multidão seguia quando ele entra em Jericó. Jesus e seu discípulo está rodeado. E aquele homem começa a clamar. Agora imagina a situação de um mendigo cego. Como é que ele vai chegar até o mestre? Ele não está vendo onde está o Senhor. Ele só tem a informação. É por isso que aonde ele está, ele começa a clamar. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantas vezes eu e você precisamos clamar ao Senhor dessa forma? Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Às vezes estamos em situações que, quando nos deparamos, só a misericórdia do Senhor para nos sustentar. Então, com base nas informações que ele dispunha, Bartimeu gritou e ele foi socorrido.
E meus irmãos, Bartimeu não era o único cego daquela região. Tenha certeza que ele não era o único cego que precisava ser curado. Mas ele foi o único que a Bíblia relata para mim e para você que teve fé para ser curado. Ele não era o único, mas ele foi o único que teve fé para ser curado. É por isso que a nossa fé, ela precisa ser todos os dias fortalecida no Senhor. Todos os dias, Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Meus queridos, há uma terceira situação de quando Bartimeu está olhando, é que Bartimeu teve uma revelação de quem é Jesus. O verso 47 diz, Jesus, filho de Davi. Olha que interessante, em Mateus capítulo 1, verso 1, nós temos registrado no livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mas ele era muito mais que isso, ele é o Messias tão esperado, ele é o Salvador, ele é o Libertador. E Bartimeu sabia disso, então ele começa a clamar aquele que poderia livrá-lo, não só curá-lo, mas salvá-lo também. É por isso que Bartimeu, ele teve uma revelação de quem era Jesus, porque se fosse um homem qualquer, ele não precisaria clamar. Ele clama aquele que poderia curá-lo e salvá-lo. Ele sabia que aquele homem era diferente. O cego Bartimeu não apenas reconheceu Jesus como filho de Davi, mas também sabia que as misericórdias de Deus estavam com ele. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, só o Filho de Deus para dispensar misericórdia. É por isso que ele clama, não é um clamor qualquer, é um clamor daquele que poderia derramar misericórdia sobre aquele homem. Há centenas de anos atrás, Deus havia prometido a Davi que nunca retiraria dele as suas misericórdias. 2 Samuel 7, 15 e 16, a palavra do Senhor diz assim: mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem rejeitei diante de ti. E a tua casa e o teu reino serão confirmados para sempre diante de mim. Seu trono será estabelecido para sempre. O Senhor está dizendo que a descendência de Davi, as suas misericórdias se renovariam. Aquele cego sabia disso. Então ele clama àquele Senhor que poderia curá-lo. Agora Jesus se tornou guardião de toda a graça. Bartimeu sabia disso. Bartimeu sabia quem era aquele homem que estava à sua frente. Meus queridos, a revelação que você tem sobre a identidade, muitas vezes determinará como você se relaciona com esse Cristo. É bom nós dizermos isso porque, às vezes, nós entendemos quem Jesus é, sabemos que Ele nos abençoa, sabemos que Ele derrama a sua misericórdia, mas às vezes vivemos indiferente daquilo que nós pensamos ou falamos. A nossa vida prática parece que às vezes não coaduna, não liga com a nossa crença. Às vezes nós falamos de uma forma, mas agimos de outra. Às vezes nós até damos conselho a alguns, mas agimos diferente. É por isso que nós precisamos entender quem Jesus é. Ele não é um homem qualquer. Ele é o Filho de Deus, o Salvador e Libertador. E Bartimeu sabia disso. Mas há uma quarta coisa que Bartimeu também entendeu, é que Bartimeu mostrou coragem em meio à intimidação. No verso 48, ele disse: e muitos os advertiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu, ele não se intimidou em meio a uma situação que o povo o encurralou. Cale-se. Ele não vai te ouvir. Cale-se. E Bartimeu era um homem muito corajoso. Ou de que outra forma nós podemos explicar o fato de que ele recusou ser intimidado em silêncio por muitas pessoas que tentaram gritar contra ele? Cale-se. Você não tem direito nem à fala. Você é um marginalizado no sentido literal da palavra. Você vive à margem.
Você não é ninguém para a sociedade. Cale-se. Quantas vezes você já pôde ouvir isso de alguém? Você não vai ser ninguém. Você não é nada. E às vezes nós damos ouvido a essas pessoas. Hoje eu estava falando pela manhã, no aniversário da Igreja Batista Beira-Mar, e o tema lá estava sendo uma vida consagrada ao Senhor. E um dos tópicos do sermão foi esse, no Salmo 141, o salmista Davi, ele clama ao Senhor pelos seus ouvidos. Senhor, inclina os seus ouvidos à minha oração. Ele pede aos ouvidos. Por quê? Porque aquilo que nós ouvimos interfere muito nas nossas ações. Quem nunca aqui ouviu uma coisa que não desejou e tentou retribuir na mesma moeda? Quem nunca aqui ouviu algo que doeu e automaticamente você tentou retribuir até pior daquilo que você ouviu? Nós somos maus. É por isso que o que ouvimos interfere diretamente nas nossas emoções e ações. Por isso, meus irmãos, que nós precisamos ter coragem e não ouvir todas as pessoas. Tem pessoas que em suas falas não edificam e não acrescentam. Tem pessoas que muitas das vezes são usadas para enfraquecer ou desestimular sua caminhada de fé. É por isso que, em nome de Jesus, como Bartimeu, não dê ouvido a essas vozes. Ouça a voz do seu coração, que é o Senhor impulsionando a você a buscá-lo. Porque não são todas as pessoas que acrescentam em nossa caminhada de fé. Tem gente que nos desestimula. Mas como Bartimeu, como esse cego, mostre coragem em meio à intimidação. Não se deixe esmorecer porque alguém falou A ou B de você, e isso que falaram não define você. Quem define você é Cristo. Aquele que te comprou com alto preço. É a esse Cristo. Então Bartimeu mostrou essa coragem. Então, meus irmãos, pensem nisso. Quantas vezes você já saiu até da igreja abatido porque um irmão falou algo que feriu seu coração? Parece que o ambiente eclesiástico, que deveria ser um ambiente talvez um pouco diferente, é onde nós mais nos inflamamos. É por isso que, assim como Davi, peça misericórdia ao Senhor. Tem vezes que nós precisamos respirar fundo. E como Bartimeu, nós não podemos nos intimidar e continuar clamando ao Senhor. Há uma outra coisa que Bartimeu também me ensina, é que somando a sua coragem, Bartimeu mostrou persistência até chamar a atenção de Jesus. Bartimeu persiste. Ele vai persistir. O verso 49, ele diz: e Jesus, parando, mandou que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Meus irmãos, eu não sei quantos já pararam, e é bom, muitas das vezes, parece que quando a gente está imerso no texto, eu sou do tipo da pessoa de que gosto de estudar os detalhes. Imagina só, você, Jesus parando para você e dizendo: filho, chama ele, chama ela, quero falar com eles. Olha o privilégio que esse homem teve. Parece que ainda hoje mudou, né? Não, o mesmo Jesus que pede para que Bartimeu parasse, ele também algumas vezes pede para que ele para nos ouvir. Ele para nos ouvir. Às vezes parece que não. De verdade. Não fui eu só que já passei algumas situações que oramos, conversamos, pedimos conselho e nada acontece. O silêncio reina. Mas mesmo no silêncio, o Senhor fala. Não tenha dúvida. Tudo que Jesus faz, que o nosso Senhor faz, é pedagógico. Até no silêncio Ele nos ensina. No silêncio Ele nos ensina. Nós não gostamos do silêncio. Porque o silêncio, muitas das vezes, dá a entender que nós estamos sozinhos, né, em meio a circunstâncias.
Ora, ora, ora e nada acontece. Você clama, você pede, você olha para dentro de si e acha que tem alguma coisa de errado e, Senhor, tem misericórdia, o que é que acontece? E está tudo bem. O Senhor só está em silêncio. Mas Jesus, ele para ainda hoje para nos ouvir. Bartimeu, ele persistiu na busca do que queria. As pessoas queriam ficar em seu caminho, mas ele passou por cima delas. Eles o calaram muitas das vezes, mas ele se recusou a se intimidar, até que chamasse a atenção de Jesus. E por fim, Bartimeu ouviu Jesus dizer: chama ele. Chama ele. Jesus parou. Meus queridos, Jesus parou. Isso significa que no meio do nosso clamor, e o Senhor sabe o que você tem clamado, não hoje, ontem, mas tem gente aqui que está clamando ao Senhor por tempos. Eu preciso dizer a você nessa noite que o Senhor ouve o seu clamor. Ele para ouvir o seu clamor. Ele pode talvez não te dar aquilo que você deseja no momento que você deseja, mas Ele para ouvir você. Ele para ouvir você. O salmista no Salmo 116 vai dizer que o Senhor, Ele se inclina para ouvir as nossas orações. Ele se inclina para ouvir as nossas orações. É por isso, meus irmãos, que eu gosto dessa expressão de que Jesus parou. Deu a entender que Ele para poder olhar para aquele homem e se aproximar daquela história. Então, meus irmãos, a partir daqui uma reviravolta interessante na história acontece. E essa reviravolta interessante é que as mesmas pessoas, vejam só, as mesmas pessoas que estavam tentando gritar com Bartimeu, foram as mesmas pessoas que olharam para ele e disse: anime-se, Jesus está chamando você. Isso aqui não tem nada a ver, talvez, com uma vingança de Bartimeu olhar para aquele e dizer: não, está vendo, vocês falaram comigo. Não, é que o Senhor, muitas das vezes, coloca essas pessoas na nossa vida, para que possamos fazer um filtro, e essas mesmas pessoas depois estão lá para dizer: puxa vida, como o Senhor abençoou esse homem. Essas mesmas pessoas que disseram cale-se, agora diz: Bartimeu, o mestre te chama. As mesmas pessoas. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos ter um filtro muito grande de convivência com algumas pessoas. Porque alguns, eles até falam determinadas coisas que são bênção. Outros não. E esse que fizeram como Bartimeu, dizendo cale-se, ainda assim, quando o Senhor estende a mão sobre você, esses vão olhar e dizer: puxa vida, o Senhor realmente é com aquele homem, com aquela mulher. É por isso, meus irmãos, que nós devemos persistir no Senhor, sempre buscando a sua presença, entendendo o nosso estado. Qual é o nosso estado? Nós somos cegos e mendigos. Nós carecemos do Senhor. É Ele quem guia a nossa vida. Se nós formos andar sozinhos, o que seria de nós? O que seria de nós? Há uma outra lição que Bartimeu deixa para mim e para você, é que Bartimeu teve que perder o excesso de peso para se aproximar do seu objetivo. O texto do verso 50 diz: e ele, largando as suas vestes, levantou-se e foi ter com Jesus. A pergunta que eu faço para você é: qual é o excesso de peso que te atrapalha de encontrar o Cristo? Tem coisas que nos aprisionam. Tem coisas que parece que nos puxa para trás. Tem coisas assim. Você sabe o que é. Eu não estou falando aqui só de uma vida de prática de pecado. Não. Tem misericórdia, Senhor. Estou falando de situações que muitas das vezes acontecem, que às vezes, sabe, nos puxa para trás. Bartimeu teve que se desfazer de tudo. Ele joga a sua capa. A capa, provavelmente, como ele era um mendigo, devia estar muito suja, fedida.
ele joga a sua capa e vai ter um encontro imediatamente com o Mestre. O que é que você precisa deixar, meu irmão, para ter um encontro com o Senhor? O que é que você precisa deixar? Você já sabe que Jesus é o Senhor e Salvador. Você já sabe que Ele tem o poder de transformar a sua vida. Você já sabe que Ele não é um homem qualquer ou comum. Ele é o Filho de Deus. Então, o que você precisa deixar no meio do caminho para encontrar com esse Mestre que te chama nessa noite? Assim como Bartimeu manda chamar esse homem, ele nos chama. E nós precisamos tirar todas as vestes que nos atrapalham de ter uma vida de inteira entrega no Senhor. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos entender a importância de deixar para trás aquilo que nos aprisiona de ter uma vida com Cristo. É abrir mão. É abrir mão. O caminho do Evangelho é um caminho de renúncia. É um caminho de desapego. Não é um caminho simplesmente de só bênção, só... Não. Não. Nós somos abençoados somente pela graça e misericórdia do Senhor. É um caminho de luta. Mas glória a Deus que nos sustenta nesse caminho de luta. Bartimeu, meus irmãos, uma próxima lição, é que Bartimeu sabia exatamente o que queria. Bartimeu sabia exatamente o que queria. E é por isso que o tema da mensagem é: o que você quer de Jesus? Eu trago esse tema nessa noite, porque às vezes me sinto incomodado por algumas pessoas que buscam o Senhor somente pelo que pode dar, que buscam o Senhor somente pelo que Ele pode fazer, que buscam o Senhor somente porque talvez Ele me tire de um apuros. Não! O texto vai dizer que Bartimeu, ele sabia o que queria. Claramente o Senhor pergunta àquele homem: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Bartimeu prontamente responde: mestre, eu quero ver, eu quero enxergar. A pergunta que eu faço para você nessa noite é: o que é que você quer com esse Jesus? Com esse Cristo que te impulsionou a você sair da sua casa, talvez colocar uma boa roupa, chegar aqui num domingo à noite, para ouvir mais uma vez um sermão. O que você quer desse Jesus? Será que se esse Jesus cumprisse tudo aquilo que o seu coração deseja, você estaria aqui? Se Ele curasse o seu filho, a sua filha, se Ele salvasse os seus pais ou o seu filho, se Ele te concedesse o dinheiro que precisa para você pagar alguma conta, se Ele te desse um emprego bom, que você ganhasse muito bem, se Ele concedesse todos os desejos do seu coração, você ainda acreditaria ou estaria aqui nessa noite? O que você quer desse Jesus? O que você quer dele? Bartimeu queria ver. Ele queria enxergar. E Bartimeu, ele foi um homem que sabia exatamente o que queria. Ele não se conformou com a situação da cegueira e buscou a ajuda com determinação. Então, assim como Bartimeu, é importante que saibamos o que nós queremos de Jesus. Por que você tem buscado a Cristo? Qual é a motivação do seu coração? Qual é a motivação do seu coração? O que te impulsiona a viver uma vida eclesiástica, de todos os domingos estar aqui? Muitos de nós, quinta e domingo. A vida com Cristo, ela não se resume, meus irmãos, em nome de Jesus, ela não se resume a uma vida dominical. A vida com Cristo, ela não se resume só a uma vida de bênçãos. Nossa busca pelo Senhor deve ser porque Ele é o único que pode preencher as nossas vidas. Ele é o Senhor, Ele é Rei, Ele é Salvador.
É Ele, é por isso que nós o buscamos, não pelo que pode nos dar, mas por quem Ele é. Esse é o Jesus a quem buscamos. É por isso que fica a pergunta no ar: por que você tem buscado esse Jesus? O que você quer com esse Jesus? É por isso, meus irmãos, que eu peço a Deus que você ore. Ore. Mas entenda que nós precisamos, muitas das vezes, olhar para dentro de nós e entender por que estamos buscando o Cristo. Às vezes a busca está sendo de forma errada. Às vezes a busca está sendo somente porque nos acostumamos a viver uma vida religiosa. Então, aos domingos eu tenho que cumprir a minha meta de domingo pela manhã à noite estar na igreja. Durante a semana eu vejo se acho um tempo para poder estar com meus irmãos. Meus irmãos, sonde o seu coração. O que é que você quer com esse Jesus? Uma outra coisa que esse texto deixa de lição é que Bartimeu, ele teve fé para ser curado. Bartimeu era um homem determinado, decidido, sem medo de falar o que pensava. Mas acima de tudo, ele era um homem de fé. Sua fé em Jesus o levou a pedir para ser curado. E graças a essa fé, ele foi. Quantos de nós temos clamado ao Senhor com fé? Com fé. Eu poderia pedir para levantar a mão aqui, os testemunhos que seriam de quantas vezes nós clamamos com fé e o Senhor prontamente nos atendeu. Com fé. Algumas vezes, não é que o Senhor não atenda. Não é isso. Às vezes parece que Ele está no silêncio, não. Mas é porque o Senhor tem o seu tempo determinado para todas as coisas. Então, meus irmãos, a fé de Bartimeu não foi apenas uma crença morta, mas uma força ativa e totalmente viva que o levou a agir e a obter resultados. Foi uma fé prática. É isso que eu estou querendo colocar na mente dos jovens e dos adolescentes, que fixe no coração. Fé prática. Uma fé teórica não serve. A fé tem que ser prática. Eu preciso colocar aquilo que eu creio em prática. Imagina se a fé de Bartimeu servisse somente para que ele colocasse no coração e não clamasse ao Senhor. Você precisa clamar com fé, entendendo que o Senhor pode todas as coisas. Todas as coisas o Senhor pode. Então, meus irmãos, lembre-se sempre de aplicar a sua fé quando for buscar ajuda a Deus, pois é a fé que agrada a Ele e garante a realização dos desejos do seu coração. Com fé. Com fé. Com fé. E cada vez que a nossa fé ela é testada, ela é provada, é que nós temos a chance de crescer um pouco. Quando nós somos, parece que moídos pelo Senhor, é que nós temos a chance de crescer um pouquinho. Por isso que exerça a sua fé no Senhor. Por último, no verso 52, Bartimeu tornou-se um seguidor de Jesus imediatamente. O texto vai dizer que no mesmo instante, Bartimeu voltou a enxergar e seguiu Jesus pelo caminho. Meus irmãos, você pode dizer que a decisão de Bartimeu de seguir Jesus, assim que ele recuperou a visão, foi uma resposta natural. Ele foi curado. Estava conversando ontem com um amigo sobre isso. Nós sermos cristãos, vendo o extraordinário acontecer, parece fácil. Senhor, cura esse homem, o Senhor vai lá e cura. Senhor, transforma essa pessoa, o Senhor vai lá e transforma. Parece fácil. Mas eu não preciso citar para os irmãos quantas vezes no Evangelho é relatado que o Senhor cura homens e eles não seguem o Mestre.
Quantas vezes o texto bíblico relata para mim e para você que em alguns encontros o Senhor cura determinadas pessoas e eles não seguem. Alguns até faz contrário ao que o Senhor pede. Alguns ele pede, ó, vai, mas não diga a ninguém. Eles vão já espalhando a notícia. Esse homem sabia quem era Jesus, é por isso que ele segue o mestre. Ele fica tão constrangido que ele diz, eu não tenho como agora me desapartar desse que de fato não só me curou, mas salvou a minha vida. Eu não tenho como mais fugir. Para onde irei, Senhor? Bartimeu tinha em mente, é por isso que ele imediatamente, o texto vai dizer, no mesmo instante, imediatamente ele segue o mestre. Então, meus irmãos, é interessante que para Bartimeu, tudo parecia estar indo bem. E embora Jesus tivesse dito a ele, vá embora, vá, ele decide ficar e seguir o mestre. É a nossa decisão, meus irmãos. Você que entrou aqui nessa noite, em nome de Jesus, o Senhor faz um convite a você. O Senhor faz um convite, e esse convite é um convite para que você entenda não só a vida terrena, mas a eternidade. A eternidade. Esse convite é para que você entenda que Jesus não é só um bom mestre, não é só um homem qualquer. Esse convite não é só para que você entenda que Jesus é um cara legal. Não. Esse convite é para que você entenda que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. É Ele quem transforma a sua família, é Ele quem te concede as bênçãos imerecidas todos os dias. É esse convite que o Senhor faz. Então, meus irmãos, para concluir, assim como Jesus fez com Bartimeu, Ele também faz com nossas vidas. Diante dos tumultos, Jesus para tudo para nos atender. Nos chama pelo nome com amor, nos pergunta o que precisamos, nos salva e nos cura com o seu poder. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Deus. É por isso que eu digo para você nessa noite que entrou aqui e ainda não entendeu quem é esse Jesus. Ele é esse que te chama pelo nome, salva e cura você. Livra você de você mesmo. Porque uma das piores coisas que o Senhor pode fazer o homem é entregar o homem a Ele mesmo. Paulo vai escrever isso em Romanos 1. E Deus os entregou ao bel prazer. É o Senhor entregando você a você mesmo. Que Senhor, tem misericórdia de nós. Nosso coração perverso, ruim, um coração mau. É por isso que nós precisamos entender que esse Jesus é muito mais do que um bom mestre. A situação de Bartimeu, ele exemplifica as nossas vidas. Mas as suas atitudes nos ensinam como podemos buscar uma solução. Jesus faz tudo para nos encontrar e nos abençoar. Depois que nos encontramos com Jesus, os nossos olhos se abrem e podemos ver sua face gloriosa, que nos enche da sua esperança e presença. Quando olhamos para o mundo e as coisas ao nosso redor, ficamos cegos espiritualmente. O mundo cheio de maldade, corrompido pela maldade. E eu também falei isso hoje pela manhã. O número de evangélicos cresce assustadoramente. E parece que o mal moral não tem freio. Parece que não exercemos fora da eclésia, da igreja, o nosso papel. É por isso que hoje, você já deve ter ouvido isso, não fui eu o único, que algumas pessoas são bons cristãos, porque existe o mal cristão. Olha o paradoxo da coisa hoje. Então você precisa dar testemunho por você e pelo outro, que não dá bom testemunho. Você hoje precisa fazer um papel duplo, tentando desmistificar aquilo que o mal cristão colocou no coração de alguns. Mas eu digo para você nessa noite,
depois que encontramos com Jesus, nada continua como antes. Nada. O encontro com Jesus é transformador. Eu concluo dizendo para você que Jesus é a solução que você precisa. Jesus é a solução que você precisa. Só Ele. Somente Ele é quem pode preencher a nossa vida e derramar graça sobre nós. Meus irmãos, que o Senhor aplique essa palavra no seu coração. Eu queria que você baixasse sua cabeça nesse momento e nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos clamar a esse Deus, a esse Senhor, que é o dono de nossas vidas. A esse Jesus que é muito mais do que um bom mestre. A esse Jesus que é muito mais do que um amigo. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Só Ele pode todas as coisas. Só Ele pode. Antes de orar, ainda de cabeça baixa, meus irmãos, fiquem em oração nesse momento. Eu queria pedir encarecidamente para que você, que entendeu que a sua vida diante do Senhor precisa tomar um novo rumo, entendendo que Ele pode transformar o seu coração e a sua vida, entendendo que Ele pode transformar a sua família, que Ele pode transformar a sua história, que Ele pode fazer novo de novo aquilo que um dia se perdeu. Você que entendeu isso, entendeu que esse Jesus é muito mais do que um bom homem. Você que entendeu o que é que você quer desse Jesus. Você que entendeu que Ele é Senhor e Salvador. Eu queria pedir a você, por gentileza, que ficasse de pé e eu queria orar por você. Eu queria orar por você, meu irmão. Amém. Eu queria orar por você. Por gentileza. Amém. Louvado seja Deus. Nosso Senhor está aqui, continuem de cabeça baixa. Nosso Senhor, Ele pode fazer todas as coisas novas. Ele é o dono de nossas vidas. Ele transforma, Ele liberta, Ele cura, assim como curou Bartimeu. Ele nos dá a salvação, que é o bem mais precioso que nós podemos ter. A salvação em Cristo Jesus. Senhor, nós estamos diante da Tua presença. Senhor, esses meus irmãos estão de pé. Meu desejo nessa hora é que o Senhor cure, Senhor, aquilo que precisa ser curado, Senhor. Cura o coração deles, Senhor. Cura, se tiver algo físico para ser curado, em nome de Jesus. Esses meus irmãos que estão em pé, estão praticamente clamando ao Senhor, dizendo: Senhor, eu reconheço a Tua soberania sobre mim. Eu reconheço que o Senhor é Rei, é Senhor, é Salvador, é Libertador. É o Senhor que pode transformar todas as coisas. É a esse Senhor que eles estão agora clamando. Senhor, derrama graça e misericórdia, meu Pai. Limpa, Senhor, o coração e a mente desses meus irmãos. Senhor, faz com que eles entendam que a partir de hoje, eles precisam viver uma vida mais íntima e de comunhão com o Senhor. Senhor, nós clamamos, Senhor. Nós clamamos nessa hora. Clamamos ao Senhor que curou Bartimeu. Clamamos ao Senhor que pode todas as coisas. Clamamos ao dono de nossas vidas, ao autor da nossa fé. Nós clamamos a Ti, Senhor, porque não tem a outro que nós possamos socorrer a no Seu Senhor. Nos socorre, Senhor. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos nessa caminhada. Essa é a oração que eu faço no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Podem sentar.